oitavo ano. Nessa videoaula de hoje, vamos falar sobre iniciar o estudo de triângulos, né? E vamos dar início ao nosso estudo. Nesse primeiro momento, devemos perceber, gente, que a matemática está presente no nosso dia a dia, né? Principalmente também na parte da geometria. Eu estou trazendo aqui para vocês exemplos como, né, o triângulo está presente, né, nas estruturas do nosso dia a dia. Então, os triângulos formam estruturas rígidas, né? E essa rigidez dos triângulos é uma característica utilizada com frequência nas estruturas de construções, né? Tá aí o exemplo. E você percebe aí, gente, que tem mais outro exemplo aqui, vou mostrar aqui para vocês, certo? Nesse caso aqui, gente, ó, né? Nesse caso aqui, gente, pessoas no salão de Mobri, em Milano, na Itália, né? Essa imagem aí. E eu também tenho, né? Eu tenho uma pontezinha aí. E tem formato de triângulo, gente, ó. Viu como aí? Essa rigidez do triângulo, né? Tem uma característica deles que pode ser utilizado no dia a dia. Então, duas imagens, né? Que simbolizam, gente, né? Os triângulos presentes aí no dia a dia. Vamos dar continuidade. Triângulo. Gente, como já visto anteriormente, o triângulo é um polígono de 3 lados, né? De 3 lados. Então, ver as principais características, elementos, né? Aí tem o vértice, que são os pontos, sempre com letra maiúscula, ponto A, ponto B e ponto C. Eu tenho os lados, lado AB, AC e BC, ângulo interno, A, B e C, e o ângulo externo, X, Y e Z. Então, gente, tomar cuidado, né? Cada ângulo externo é suplementar ao ângulo interno adjacente, ou seja, a medida do ângulo A interno mais a medida do ângulo externo sempre vai dar 180. A soma dos dois é 180, né? A medida do ângulo B mais a medida do ângulo Y é 180. Então, nunca esqueça, se eu somar o ângulo externo com o ângulo interno, é igual a 180. Considerando o triângulo, no tópico 2, abaixo, podemos indicar a medida dos seus lados e dos seus ângulos internos. Então, medida do ângulo A, medida do ângulo B, certo? Cuidado nisso. Vamos ver aqui a classificação dos triângulos. Os triângulos se classificam de acordo com os lados e de acordo com os ângulos, né? De acordo com os lados, os triângulos podem ser equilátero, isósceles e escaleno. Quando o triângulo é classificado como equilátero, quando todos os lados são congruentes, possuem a mesma medida, né? Isósceles, pelo menos dois lados são congruentes, ou seja, pelo menos dois lados possuem a mesma medida. No triângulo isósceles, nós temos aí, ó, triângulo isósceles, né? Interessante ver o exemplo aí. Então, escaleno não tem lado congruente, ou seja, todos os lados são diferentes, não possui nenhum valor iguais, né? Isso aí é a classificação dos lados. Agora, vamos ver como é que se classifica os triângulos quanto às medidas dos ângulos. Então, de acordo com a medida dos ângulos, pode ser acutângulo, retângulo e obtusângulo. Quando é que o triângulo é retângulo? Quando os três ângulos internos são agudos. Retângulo, quando pelo menos um deles é reto, ou seja, vale 90 graus. E obtusângulo é um ângulo interno obtuso e outros dois ângulos internos são agudos, ou seja, é um ângulo obtuso e dois ângulos agudos. Eu tenho umas observações, gente, para falar aqui para vocês. No triângulo isósceles, chama-se base o lado que a medida é diferente. Né? No triângulo isósceles, chamam de base o lado de medida diferente. Em um triângulo retângulo, né, quando as suas medidas, né, valem 90, como é o caso, aí o exemplo do meio, o lado oposto ao ângulo de 90 graus, eu tenho a minha hipotenusa, que é o meu lado maior do meu triângulo retângulo. E os dois outros lados é chamado de catetos.
Então vamos aqui, gente. Observa na figura do retângulo. Eu tenho o meu lado AC, que é chamado de hipotenusa. O lado AB é cateto e o lado BC também é chamado de cateto. Certo, gente? Ó, um pouquinho da história de matemática é interessante, né, gente? Giovanni, né, que um grande matemático, foi um matemático italiano que trabalhou com a geometria, em especial com triângulos, né? O nome Cevianas foi atribuído à sua homenagem, por ter demonstrado importante teoremas sobre esses segmentos, né? Que é as Cevianas de Giovanni. Né? Essa é uma curiosidade matemática para vocês, né? Que é interessante a gente ver um pouquinho disso também. E vocês vão receber um TDzinho, né, da semana. Então a gente resolva as atividades, dúvidas, pode mandar mensagem e na nossa videoaula ao vivo a gente tira mais dúvidas também. Bom estudo para todos.